Eu vou dar aqui um exemplo muito prático daquilo que vivi recentemente. Atualmente, a Serfarmas atua em cerca de 80% das províncias do nosso país. Boa. E durante um desafio que nós tivemos, de 15 dias, tivemos que começar de raiz uma obra e concluir em 15 dias. Isso fora de Luanda. E, como sabem, é bastante desafiante encontrar material de qualidade em outras províncias. E durante este período tão curto, nós tivemos esse desafio. Em 15 dias tivemos que concluir uma obra e, no entanto, me deparei com uma situação que me surpreendeu pela positiva. Na fase de contratação da equipa eventual, como sabem, as empresas de construção têm os trabalhadores efetivos e têm os trabalhos que nós precisamos de trabalhadores efetivos, que nós contratamos por conta da empreitada que estamos a efetuar. E durante este processo de contratação de trabalhadores efetivos, eu particularmente tenho de confessar que não coloquei muita fé, porque foi a primeira vez que trabalhei com aquela equipa de uma outra província e em menos de 5 dias eles fizeram um trabalho muito bem feito que teria sido concluído em 10 dias e eu senti-me estupefacta, porque não estava acostumada com aquela demanda de trabalho, conforme como eles estavam motivados. E não foi preciso muita coisa para eles colocarem a mão na massa. Eu percebi, existem sim pessoas que infelizmente não gostam de trabalhar, querem oportunidades, mas aquele povo tem vontade de trabalhar, colocam mesmo a mão na massa. Eu disse, então, tanto é que parte desta equipa eu trouxe cá para Luanda. Estiveram a trabalhar em outras empreitadas. Eles foram tão dinâmicos, tão profissionais nos seus trabalhos de alvenaria, acabamento, que motivou-me a trazê-los cá para Luanda, para fazerem parte da minha equipa de efetivos, porque mostraram vontade. Então, com isso dizer o quê? A maior parte das vezes, uma das grandes dificuldades, fora a questão do material, que isso é transversal, todos os empresários a nível de construção têm este problema, quando se trata de empreitadas em outras províncias, porque se tu não levas um container com todo o material que pelo menos possa ser usado até 60% de tua empreitada, tu acabas por beliscar o teu cronograma de obra. Isso é uma certeza. Porque a maior parte das vezes tu não consegues encontrar, primeiro, material de acabamento da mesma qualidade que tu estás acostumado para a tua obra, não consegues encontrar ferramentas para a utilização e conclusão dos teus trabalhos, quer de alvenaria, quer de acabamentos, e isso afeta diretamente no resultado do nosso trabalho. Mas com essa equipa, que é uma equipa que eu contratei na província de Lunda Sul, propriamente em Saurimo, eu me surpreendi pela positiva. Eram cerca de 15 técnicos que estavam dispostos a trabalhar das 6 às 17 horas, com muita força, de vontade, concluíram o seu trabalho e, graças a Deus, alguns deles foram inseridos na minha equipa que está aqui atualmente em Luanda. Dizer que, apesar das dificuldades que são muitas, como essa que eu já frisei, que é a questão da mão de obra qualificada e comprometida, porque muitas das vezes também tenho este problema de encontrar mão de obra qualificada, mas sem comprometimento. O que é que acontece? Eu tenho um encarregado de obra ou alguns técnicos de alvenaria que têm um prazo para executar, por exemplo, as chapatas de um determinado projeto. Atualmente estamos a levantar as chapatas de um centro de referência, um centro de saúde de referência no Dombe Grande, na província de Benguela. E imagina, eu tenho um período de cerca de 7 dias para a conclusão do trabalho. E o técnico me desaparece em cerca de 4 dias. É um técnico bom, excelente. Um exemplo, é excelente, faz um excelente trabalho, mas não tem comprometimento. Acaba por afetar a minha relação, o compromisso que eu tenho com o meu cliente. Exatamente. Então, isso é um grande desafio que nós temos a nível do nosso país. Nós temos pessoas que têm vontade de trabalhar, entendem sobre o trabalho, mas não têm comprometimento, não têm disciplina, fazem compromissos que não honram. E isso depois acaba por afetar a relação entre a empresa construtora e o cliente.
E são questões que internamente nós, como responsáveis, nós como líderes, temos que gerir, porque o cliente não tem de ser afetado com a irresponsabilidade do técnico. Nós temos que sempre arranjar uma solução. Mas são dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia. E outras dificuldades, muitas das vezes, o acesso a determinadas zonas de trabalho, que são muito difíceis. Nós aqui também, para levantamento arquitetónico, existem algumas zonas que não podemos levantar o drone, o que dificulta na precisão e na facilitação de levantamento de dados, porque hoje em dia nós temos que trabalhar de forma precisa e prática. Não vamos estar com a fita métrica de um lado para o outro quando temos tecnologia que nos facilita. E acabamos por ter essa dificuldade, de alguma forma, de ter acesso preciso a alguns dados. E, em suma, é um pouco dos dois. Temos dificuldade com a mão de obra comprometida e qualificada. Em determinados pontos do país, o acesso a materiais com alguma qualidade de primeiro padrão é muito complicado, é muito difícil. A empresa tem que estar preparada para poder deslocar 2 a 1 containers para poder transportar o material necessário para a sua obra. Do contrário, acaba sempre por afetar o cronograma financeiro e físico da obra. E não é isso que nós desejamos para os nossos clientes. Tentamos sempre encontrar a melhor solução para os nossos clientes, porque mais que nos depararmos com os problemas, temos que resolvê-los. Os problemas sempre vão existir. Nós resolvemos um problema hoje, amanhã nos deparamos com 3. Então, temos de ser capazes de gerir os conflitos, gerir os problemas de maneira que não prejudique nem o técnico, que precisa de uma oportunidade de emprego porque tem uma família por sustentar, e nem o cliente que está à espera que a sua obra seja entregue num determinado período de tempo. Então, é importante que também, como líderes, nós possamos refletir isso e sempre mediar da melhor forma e não prejudicando o seu pão, no caso, a sua empresa. Exatamente. Sim, sim. Essa